Boa noite, pessoal. Na aula passada, nós paramos aqui nesse parágrafo em que o Cortella está falando aí do descentramento que a ciência moderna produziu naquela visão de mundo chamada antropocentrismo, que respondia a todas aquelas questões de uma forma a apaziguar a nossa angústia perante a existência, as razões da existência, a enormidade da natureza, a morte e demais questões. Eu devo ter comentado, não estou aqui agora me lembrando se eu falei disso, não foi só a ciência que nos descentrou, né? Vamos dizer assim. Esse período foi também um período da redescoberta dos escritos dos antigos, dos gregos em especial, e dentre eles os escritos dos céticos, né? E esse foi um período para o ceticismo graçar, né? Porque junto disso houve também um racha na igreja, né? O surgimento do protestantismo, o que abalou a hegemonia cultural da igreja. Vocês podem perceber que essa é uma, digamos assim, ideologia religiosa, o antropocentrismo, e houve também a descoberta das Américas, né? Quer dizer, um novo mundo, até então não concebido, né, pelos indivíduos, né, o que certamente tirou, né, algo ali daquela base, daquelas convicções que formam, né, o assento de tudo aquilo que depois os indivíduos vão acumulando em termos de conhecimentos e crenças acerca do mundo. Né? Você chega lá nos fundamentos e tira algumas pecinhas, dentre as quais este é o mundo que existe. Né? Descobriram que é um novo mundo, e nesse novo mundo, entre outras coisas, havia, isso eu conto a título de piada, mas não deixa de ser, de algum modo, verdadeiro, né? Eu falo do papagaio, né? Quando o europeu, de repente, descobre esse bicho, que até então ele não conhecia, e que ele vai, né, decifrar aos poucos. A princípio ele reconhece que é uma ave, parece uma galinha, mas tem um bico maior, é verde, etc. e tal, e de repente o espanto é que aquela ave fala, e o mais louco de tudo, ela fala português. Imagina a cabeça do europeu, imagina a cabeça dos índios, né? Quando você tem, né, todos esses encontros. Professor, Oi. Boa noite. Boa noite. Uma curiosidade. Você está falando aí que começou a descobrir as Américas, do antropocentrismo, né, da questão dos protestantes. É ruim, né? Nessa época, né, tem algum documentário, alguma coisa escrita sobre os filósofos com relação à etnia, a questão de fazer parte daquela nação, nem questão nem de nação, né, daquele território? Existe algum filósofo que defende isso? Olha, que defende É questão de etnia, né? De raças, de cultura, de língua, porque está descobrindo as Américas. Que defende, eu não sei, assim, defender um fato histórico. Tem o Montaigne, que é um filósofo ali do Renascimento, ele é um francês, ele é um cético, né? Ele fala muito dessas coisas todas nos ensaios. Montaigne é um escritor brilhante, aconselho a todos que conheçam. O Montaigne, inclusive, ele é também o primeiro autor a colocar o indivíduo no centro das questões, né? Nessa época, nós começamos a ver a emergência da individualidade, em meio ao que até então era uma sociabilidade comunal, né? A comunidade, ela constrange a individualidade. Isso a gente observa ainda hoje, quando, por exemplo, nunca se trata o indivíduo como indivíduo. Ele é sempre, sei lá, filho da dona fulana e do seu ciclano lá do armazém, né? O cara passa uma tinta verde no cabelo, sai por aí no centro da cidade ou do vilarejo, e ele vira imediatamente a capa do tabloide ou do jornal local, né? O fulano, filho de dona ciclana e de seu fulano, de não sei quem.
foi abduzido por ETs, né? Quer dizer, todo mundo dá conta da vida de todo mundo, a fofoca generalizada, né? O indivíduo ele não se afirma perante os outros, nunca, né? Não afirma a sua pessoalidade de jeito nenhum. Mas nessa época, né, a sociabilidade comunitária ela também começa a ruir, e isso por conta do surgimento do mercado e do capitalismo, né, que nessa época ainda era marcado não tanto pela indústria, mas pela troca. Busca de especiarias. Isso aí faz com que a produção se torne produção voltada para a troca, né? É aí que acaba definitivamente a sociedade de consumo. E nós estamos até hoje numa sociedade não de consumo, como se fala por aí, mas numa sociedade de trocas. As coisas são produzidas para serem trocadas, não são produzidas para serem consumidas. Isso é preciso que fique claro, né? Porque é um grande engano essa história de sociedade de consumo. Mas vamos lá. É marketing, né, professor? Oi? Essa questão de consumismo é marketing. Exato. Isso é mais uma mercadoria para consumo em massa. Mas vamos lá. Consumo em massa, assim, né? Para troca em massa. O consumo se dane, né? Tanto é que as coisas são produzidas para serem jogadas no lixo, rapidamente. Né? Não é para consumir, é para circular. Circular dinheiro. Circular dinheiro para valorizar o capital que foi investido na produção. Bem-vindos ao capitalismo, depois falando disso. O fato é o seguinte. Essa emergência da individualidade é o que aparece, por exemplo, em Romeu e Julieta, do Shakespeare, em que eles se voltam contra as famílias, né? Cada um contra a sua própria família, para poder afirmar o seu querer. Eu quero me casar com a Julieta. A Julieta, a mesma coisa, eu quero ficar com o Romeu. Não é mais aquele casamento arranjado entre os pais, que é, no final das contas, a razão de existir casamento, né? Sobre o qual podemos falar depois também. O fato é o seguinte, o Montaigne é o cara que toma, então, o indivíduo no centro da filosofia, e com isso ele lança as sementes da filosofia moderna. Não só por colocar o indivíduo no centro, mas também pelo ceticismo. O ceticismo, ele é, digamos assim, um dos pontos de qualquer atividade científica, né? Não o ceticismo que termina por afirmar a impossibilidade do conhecimento, isso é uma das formas do ceticismo, mas aquele que diz, olha, não vamos nos apressar, né, em relação às conclusões, vamos deixar aqui um espaço para uma dúvida, para crítica depois, e é assim que a ciência pode avançar também. Enfim, e o Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, desde o Descartes até o Hegel, que é o último filósofo moderno, toda a questão é responder Montaigne, ou seja, garantir conhecimento. O conhecimento é possível, então, acabar com o ceticismo, por causa disso, daquilo. Né? Eles fracassam. Eles fracassam, entre outras coisas, por uma questão que eu estava falando na aula passada e que aí a gente teve que interromper por causa da aula de biologia de vocês. Eu estava ultrapassando o horário. Que é a questão da relação entre sujeito e objeto. O Descartes coloca as coisas, e as coisas foram entendidas desde a antiguidade, e até hoje é assim, da seguinte forma: a subjetividade, ou a alma, como eles diziam, ela é uma coisa imaterial, e o objeto é uma coisa material. Como que matéria e aquilo que é imaterial se relacionam, né, de forma a poder conhecer, por exemplo, ou agir, né, no mundo. É preciso que haja uma relação, porque afinal isso acontece, né? A nossa alma ou a nossa subjetividade de fato dirige o nosso corpo, não é? Assim como um software roda em cima de um hardware. Acontece que o software não é uma coisa material, e quem percebeu isso foi o Marx. Ele é quem disse, olha, a subjetividade não é uma coisa, né? Eis a questão, né? Ela não é uma coisa imaterial. Ela é o processo do funcionamento do hardware, ou do corpo, do cérebro, etc. Né? Com isso, você finalmente soluciona a questão que até então, por não encontrar solução, desagou no ceticismo. De novo, toda a filosofia moderna rui com o ceticismo. Mas isso não vem tanto ao caso. O fato é que esse foi um período de ceticismo disseminado, né? E a ciência
ela, como nós estamos vendo aí, coloca mais lenha na fogueira. Né? É assim que o antropocentrismo ele desaparece. Né? O Cortella falou aí da Terra deixar de ser o centro do universo, o Darwin que, né, tirou aquela noção de sermos a imagem e semelhança do Criador, porque somos, na verdade, muito mais parecidos com os macacos, por exemplo, e combinamos com qualquer outro animal, né? São poucos os que têm mais de 2 olhos, um nariz, né? 2 braços. A aranha, por exemplo, tem muitos olhos, mas não enxerga muito bem. Muitas pernas, e fica lá tecendo, né, suas roupas com aquele algodão maluco dela. Sobre qual nós vamos voltar a falar? Não estou falando besteira aqui. Bom, então, o Freud, ele também é aí que nós paramos a aula passada. Ele vai voltar-se contra uma coisa que o Descartes disse, que a alma é mais fácil de conhecer que o corpo, porque a alma é quem conhece. Então, conhecer-se a si mesma não encontra mediações, enquanto que o corpo já é uma mediação, né, entre quem conhece a alma e o objeto que é conhecido. Bom, o Freud vai dizer o seguinte, tá legal, mas de onde que vem o sonho, o ato falho e a neurose? É isso que leva o Freud a dizer que a alma, na verdade, possui, digamos assim, a alma seria como um iceberg, né? Aquela parte que aparece é a parte consciente e ali embaixo tem todo um porão de coisas que surgem na medida em que forçam a barra lá do alçapão, né? E é por isso que o chamado ato falho é falho, né? Não é que o sujeito queria cometer, mas na verdade ele queria, porque o querer lá embaixo é que forçou a saída. Né? Vamos lá. Então, a alma não é transparente. Assim, e, aliás, os antigos já sabiam disso. Né? Aquela inscrição no oráculo de Delfos, conheça-te a ti mesmo, que o Sócrates repetia, é assim, muito empiricamente perceptível quando você... O Freud. Oi? A alma é difícil de conhecer, e cada um tem as suas. Mas só por isso. Perceba, a alma, ela esconde de si mesma os traumas, né? Que todos nós possuímos. Por exemplo, quando somos confrontados com o fato de que nossas mães têm de nos dividir com, por exemplo, o pai. É o que o Freud fala lá do complexo de Édipo, né? Édipo Rei, vocês conhecem a tragédia de Sófocles, onde ele mata o pai e se casa com a mãe, tem filhas com a própria mãe, que são ao mesmo tempo irmãs dele. Né? Se vocês não conhecem, baixem rapidamente o PDF ali, ou eu mando aí para vocês, se vocês quiserem. E leiam, porque é um verdadeiro clássico. É daquelas coisas que a gente tem de conhecer mesmo. Bom, vamos lá. Então, Freud coloca isso, né? Que nem mesmo a alma, que é o eu, ou melhor, o eu faz parte da alma, né? Ela não se reduz ao eu, nem mesmo ela é tão transparente assim a ela mesma. Né? Vocês vejam, a ciência derruba praticamente todas as certezas, né? E, em especial, aquelas que nós afetuosamente tínhamos, né, como as que, né, nos apaziguavam as angústias. Todas aquelas que surgem quando constatamos que a existência não tem sentido. E não pode ter sentido, porque se possuísse sentido, esse sentido devia vir antes, né? Ele devia ser atribuído à existência, o que significa que ele seria algo existente e, portanto, seria a própria existência. Né? Então, antes da existência, não há nada. Né? A existência, no momento que surge, ela não surge com sentido já em si mesma. E é isso que nós vamos concluir daqui a pouquinho, né? Que esse sentido ele deve ser construído por nós. Professor, Oi. quando o senhor fala que a existência não tem sentido, o senhor fala de que tipo de existência? Universal ou a nossa, humana?
Agora você vai falar, não, mas peraí, esse computador aqui tem sentido, senão eu não teria comprado. Claro, né? Tudo aquilo que nós produzimos, tudo aquilo que nós fazemos, só fazemos no intuito de alguma coisa. Portanto, nós damos sentido àquilo que nós produzimos. Agora, qual o sentido de existir da pedra? Por que ela existe? Ou do planeta, ou da estrela, ou do indivíduo mesmo, né? Não tem. Não é à toa que se dizia a criação, o universo, a natureza, existe para servir de morada para o homem. Deus criou tudo que existe para nos servir. O antropocentrismo respondia assim a questão. Agora, o antropocentrismo ruiu. E é fácil de perceber o seguinte: nós podemos tranquilamente, aliás, devemos fazer isso, né? Dar sentido às nossas vidas. Afinal, estamos aí. Né? Temos que fazer alguma coisa disso que foi feito de nós, não é mesmo? Então, agora, a natureza não tem sentido nenhum. Aconteceu aí. Pode falar, Tomás. Essa não era uma frase do Vitrol? A vida é o que eu quero que ela seja. Eu não sei. Eu não conheço ele, não. Quem é ele? Vitrol é o lema da alquimia antiga. Não sabia, não. A vida é aquilo que eu quero que ela seja, mais aquilo que eu pude fazer com que ela se tornasse, mais aquilo que eu não pude, né, alterar e que eu tive que aceitar. Né? Convenhamos que nem tudo é como nós queremos. Não é mesmo? Pessoa, queira não ser, eis a questão. Penso, logo existe. Penso, logo existe, do Descartes. Estávamos falando dele agora. Então, convenhamos o seguinte: escolhas, né, a vontade do indivíduo não se dá de forma soberana, absoluta, eu quero e assim vai ser, seja lá sobre o que for, porque o que for, o cardápio das opções, essas opções do nosso cardápio a gente não escolhe, né? Elas vêm no cardápio, agora você escolhe qual que você quer, mas quem juntou isso aqui no cardápio não fui eu, não é mesmo? É assim que aquele não sabe votar e não sei mais o que. Olha, o povo não sabe votar, bom, mas também o que ofereceram para o povo escolher aí? Escolhe aí. Com curiosidade. Pior ou menos pior? Tá difícil de saber. Qual o seu filósofo? Qual filósofo que você se familiariza mais? São muitos. A gente vai falar um aí, em primeiro lugar. Eu precisaria justificar isso com calma, então nós vamos chegar nele lá para frente, tá? E aí, quando precisar justificar minha resposta, eu já vou ter falado muitas coisas que vocês vão perceber. Estão ali, entre outras, nas coisas que ele tratou, e não foi só ele, tá? Então é por isso que eu disse que é um pouco difícil falar, mas não é tão difícil assim. Mas deixa, depois a gente chega aí. Vamos com calma, né, gente? Vamos lá, voltando ao texto. O Cortella vai falar um negócio aqui que não é muito exato. Ele fala muitas coisas assim, né, soltas. Mas tudo bem, isso aqui era só uma introdução ao livro dele. Ele diz aí que ao lado do antropocentrismo, que ele chama de autoimagem prepotente, mas não inútil, porque dá sentido à existência, sempre houve outra imagem na sombra, que é a questão: para que tudo isso se... Né, fatalmente, nós morremos. Né? Tudo que nós fazemos, né, tudo que nós cultivamos, nos afeiçoamos, e etc. e tal. Né? Olha, sobre isso nós vamos falar aí para frente. Mas o fato é o seguinte: esta outra autoimagem nem sempre lhe fez sombra, a bem da verdade só passou a fazer essa sombra, e essa sombra realmente tomou dimensões cada vez maiores ao longo dos últimos anos, a partir da crise do antropocentrismo. Antes dessa crise não tinha sombra nenhuma. Então não é verdade dizer que sempre tivemos essa questão, né, a fazer sombra em nossa autoimagem. Ele vai dizer um pouco mais dessa sombra aqui, ó. A consciência da vida transporta também a consciência da precariedade e da transitoriedade da vida. Os vivos morrem
é provável que o humano seja o único que sabe disso. Aí alguém vai dizer, não, mas o boi sabe, quando ele está lá na fila do açougue, ele começa a chorar. Ah, mas é porque ele está vendo o que está acontecendo. Aí é que ele tem noção, opa, essa não é a fila do futebol, né, do estádio. Isso aqui é a fila de outra coisa. Mas aí não vale. O fato é o seguinte, nós sabemos da morte muito antes, né, de estarmos cara a cara com ela. Então, esse fato nós procuramos afastar por meio simbólico da arte, da religião e da linguagem. Linguagem, arte e religião são formas da linguagem. Agora, uma coisa curiosa que ele diz é que não concretamente, não procuramos afastar a morte concretamente, mas de fato é o que a gente faz. Como assim? Nós vamos ver. Então, o que é vida? De forma objetiva, sem edulcorar, é o nome que damos ao intervalo de tempo entre nascer e morrer. Puxa, isso explica muita coisa, não é mesmo? Perguntem a um biólogo, já que vocês têm aula de biologia agora, o que é vida? Né? Afinal, um bios logos é o cara que estuda o que é vida, não é mesmo? Já teve esse debate na aula. Ah, vocês já aprontaram, né? E o que ele respondeu? Não lembro. Tem várias definições. Autorreplicante. Metabolismo. Nem por isso ele é vivo, né? Questão de gases, com células, proteínas. Virou aquela loucura. O cabelo é cabelo, mas ele mesmo não é vivo, né, poxa? Procarionte e eucarionte. O nosso plano é o seguinte, parece que é um pressuposto, né, do conhecimento biológico saber o que é vida. Mas se você pergunta para diferentes biólogos o que é vida, vocês vão acabar ouvindo respostas diferentes. Eles não parecem concordar muito uns com os outros. É por isso que são tantas as definições. É a mesma coisa que perguntar o que é o tempo. Bom, parece coisa de filósofo. Vai perguntar para o filósofo o que é tempo. É mais fácil perguntar para o Einstein. Pergunta para o Einstein. Aí você pergunta para o Einstein e depois fica assim, por que eu fui perguntar? Acho que nem ele sabia. Olha, se ele não sabia, quem sou eu para saber? Não é mesmo? Convenhamos. Se o Einstein não... Pois é. Você sabe. Segue as horas, as datas, os anos, os tempos, as histórias. É isso aí. Posso só fazer uma colocação relacionada ao tempo? Só um pensamento pequeno. Claro. Vamos imaginar uma circunstância. Nós estamos no centro da cidade, tem acesso a computadores e tudo mais. Aí você decide dar um passeio no campo e vai parar num lugar onde o máximo de tecnologia que você tem é um carro de boi e um engenho de moinho d'água. Já sei onde você quer chegar. Aí a gente vai comparar, eu acho que o ser humano compara o tempo, o material, com a mudança das coisas, né? Às vezes você está concentrado numa atividade e não vê a mudança das coisas. Você não está concentrado, está observando um monte de detalhes e o tempo demora a passar. O tempo na roça passa mais devagar. Porque parece que tudo parou no tempo, né? As tecnologias são mais arcaicas, mas é o mínimo necessário para a sobrevivência ali. Então, o tempo é uma questão muito relativa. Então você está afirmando que o tempo é psicológico, e isso é a resposta que o Santo Agostinho dava para a questão. Também. O tempo também é uma questão psicológica. Sim. Vocês vão encontrar isso lá nas investigações do Santo Agostinho, nas confissões, aliás. Mas, bom, há outras respostas, inclusive uma que afirma que o tempo não é psicológico. O psicológico, que é isso aí, é um efeito, né? Em nós. Você falou sobre ele, né, professor? Oi? Eu penso que esse tempo psicológico é um tempo que você coloca sobre ele. É um tempo que a subjetividade ou a sua psique coloca sobre o seu ego. Você tem, digamos assim, uma percepção de que o tempo passa mais devagar na roça ou no presídio e é mais rápido na cidade. Mas o tempo mesmo, né, que inclusive está na raiz da nossa percepção. Você mede com o sol, professor? Oi? Então, para mim, eu calculo o tempo com questão ao sol, né? As 24 horas, questão de rotatividade. Exatamente. Você percebe que, né, o sol não está mais rápido na cidade, ele continua, né, no mesmo período, fazendo a trajetória dele e tal. Né? Agora,
o psicológico, é por isso que eu falei do presídio lá, né? Quando o sujeito está isolado, por exemplo, em relação à natureza, né, que nos dá a medida exata do tempo, ele tende a perceber o tempo de forma mais subjetivista, né? Onde, na cadeia, certamente o tempo não passa mesmo para o indivíduo. Apesar de que o tempo em si continua igual. Continua no mesmo, digamos assim, na mesma... Vou dar minha resposta, como eu não sou filósofa não, mas vou dar minha resposta. Que ele fica muito à toa. Por isso que o tempo passa devagar. Você está na cadeia, você está na cela. Está lá quando os seus colegas de quarto, são muitos. Puxa, eu acho que aqui não tem o que fazer, né? E, aliás, convenhamos, tomara que não. A pessoa manda ele ler um livro, no instantinho, um ano passa. Se tiver livros. Né? Sempre tem, né? A Bíblia. Os caras distribuem a Bíblia, por favor. Para quando eles não fazem outras coisas. Que, aliás, estão na Bíblia também. Mas vamos deixar isso de lado, antes que o pau quebre aqui. Né? Vamos lá. Eu tinha falado uma coisa, aliás, no finalzinho da aula passada, sobre o Allan Kardec lidar com a questão da subjetividade e objetividade, tentando responder a questão de como uma coisa imaterial se relaciona com uma coisa material através de uma outra coisa, uma terceira coisa, que é meio material, meio imaterial, assim como uma porta poderia estar meio aberta, meio fechada, uma lâmpada meio acesa, meio aberta, meio apagada, desculpa. Quer dizer, ele fala do perispírito. Eu não sei se alguém aí já leu o livro dos espíritos. Ele fala, aliás, é o Fantasminha camarada com quem ele conversa que fala isso. Uma vez eu estava num centro espírita e comentei isso na reunião do pessoal lá, e o pessoal olhou para o relógio e falou: nossa sessão está encerrada por hoje, nós tratamos disso depois, e bom, não voltei mais. Né? Vamos lá. O Cortella vai falar aqui de uma coisa interessante sobre o termo subjetividade, alma. Né? Ele vai dizer que, ao nascer, nossa primeira ação é inspirar o ar. Né? Pela primeira vez, nós estamos puxando o ar para dentro dos pulmões. E a última coisa que fazemos é aquilo que os médicos chamam de estertor da morte, que é quando, não sei se vocês conhecem um filme lá daquele cara que fez Amores Perros, chama, acho que 33 gramas, com o Champagne. Eu não lembro se era 33 gramas, mas acho que sim. Seria o peso da alma e que o indivíduo perde ao morrer. Ele perde 33 gramas. Eu não sei como mediram isso. Pegaram um moribundo, colocaram na balança e falaram: morre ali agora. Aí o cara morre, aí, opa, de fato, perdeu 33 gramas. Que a alma... Eu já vi isso aí. Você viu esse filme? É um filme... Eu não lembro muito dele, não, mas eu vi esse negócio do peso da alma. Eu não lembro direito, mas é isso mesmo, 33 gramas. É uma loucura isso. Uma alma com peso é uma alma material, né? Mas não diziam que a alma era imaterial? Bom, para os gregos, a alma era material, pelo menos até chegar lá no Platão, que aí começa com umas imaterialidades. Aliás, no Pitágoras já pensava as coisas de forma mística, mas os gregos, em geral, eram materialistas. E eles identificavam a alma com o ar. É isso que ele está dizendo aqui, olha. A palavra animal compartilha sua raiz com alma. Animal é aquele dotado de ânimo, né? Que é animado, ele se movimenta. Então, anima é o latim, né, para princípio vital. Anima tem correlato em pneuma, que em grego significa ar, respiração e espírito, e que, nos diz aqui o Cortella, é o antecessor do termo usado para subjetividade, psique. Né? Aqui também identificado como respiração. Né? Então é por isso que os gregos tinham um ritual, que até hoje a gente repete, sem saber que isso era uma palavra mágica, dotada de poder, que é a que a gente enuncia quando alguém espirra. A gente fala saúde porque
o termo saúde é uma intervenção na realidade que nós executamos de forma mágica, de modo a pegar a alma do sujeito que está fugindo ali no espirro e devolver a ele. Né? A gente não pensa que isso era um ritual. A bem da verdade, por que a gente pensaria? Né? Isso é só um costume que, como em geral, nós não pensamos a respeito. Por que dizemos saúde a quem espirra? Não deveríamos dizer saúde em muitas outras ocasiões? E o que dizer saúde, de fato, né, resolve? Né? Isso também é tipicamente mitológico, né? A ideia de que a subjetividade, né, faz com que o verbo se transforme em carne, né, e opere materialmente na realidade. Quer dizer, eu decreto saúde para você, e a saúde se tornará realidade. Como dizia lá o Fred Mercury, né? Quero tudo e quero agora, vontade absoluta. Ela não conhece o cardápio, os itens do cardápio, que ela não escolhe. Mas vamos lá. Essa conexão alma-ar é bastante recorrente na antiguidade e, por exemplo, no Gênesis se diz que Deus formou o homem do pó e, né, soprou nas narinas dele, do homem, um sopro de vida e o homem tornou-se alma vivente. Então, alma é ar, é aquilo que nos surge quando a gente nasce. Quando a gente nasce, nós emergimos na existência. Né? Até então, não há ali quem se torne eu. Né? Não nasceu, não vai se tornar eu. O Santo Agostinho coloca as coisas, o Santo Agostinho não, São Tomás de Aquino coloca as coisas nesses termos também, de tal modo que mais à frente nós voltamos a isso, né? Poderíamos concluir então que se o embrião e o feto não possuem alma, é ele quem diz isso, então não haveria por que impedir o aborto. E de fato a Igreja e a Bíblia nunca condenaram o aborto, senão quando, né, passou a ser, digamos assim, imperativo que o proletariado desse luz a uma prole que criasse um exército industrial de reserva tal que pudesse forçar os salários para baixo, dada a concorrência aos postos de trabalho. Mas isso é um outro assunto. Vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso para depois, pelo menos. Aí o Cortella vai mergulhar aqui no existencialismo. Ele já vinha paquerando o existencialismo aí para trás. O existencialismo é uma corrente contemporânea em filosofia que adora falar sobre nada absurdo e coisas do tipo. Ô, professor. Oi. Mano, é só uma reflexão minha. Acho que o jeito que você fala de Deus, acho que se ele fosse uma pessoa, acho que ele nem ia gostar muito do jeito que você fala dele. Eu acho que Deus tem tudo para me perdoar. Mas depois eu falo de mim, né? Eu não estou em pauta agora. Depois a gente trata disso. Vejam, o Cortella está dizendo aí de depressão, melancolia, sensação de abandono, tudo aquilo que os existencialistas trabalham para falar da não existência, do nada, que nos angustia. Existencialismo é engraçado, fala daquilo que não existe. Tanto é que, lá para frente, o Cortella vai citar um desses existencialistas. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está mostrando como que esses últimos 500 anos nos afastam cada vez mais do antropocentrismo e derivados. Né? Ele vai dizer, nesses parágrafos aqui para frente, o que é, de fato, a existência do indivíduo humano, ou seja, a vida, né, dos indivíduos humanos, em termos, digamos assim, um pouco ríspidos. Né? Ele diz aí que há 35 mil anos nos tornamos espécie planetária dominante, sem rivais que nos ameaçassem o domínio, fora outros humanos. Né? Como Hobbes dizia, o homem é o lobo do homem. A ponto de, atualmente, nós temos capacidade para aniquilar a vida na Terra. 12 mil anos, chegamos a 3 milhões de indivíduos da espécie e desde então quando? Desde os últimos 500 anos. Estamos próximos de aumentar em 2.000 vezes esse número. Atrás que nós éramos não sei quantos bilhões e que, na verdade, já somos muito mais, né? Bom, vamos lá. Tempo
média de vida humana é hoje 60 anos. Aqui vocês percebem que tem alguma desatualização nos dados. E aqui vocês percebem também aquilo que eu falei lá atrás. Nós, não apenas simbolicamente, mas concretamente, na realidade, afastamos a morte de nós. Né? Numa tribo ou numa comunidade onde os indivíduos vivem assim mais próximos à natureza, tal como nós temos aí nas ilhas do Pacífico, no Brasil, na África, em lugares onde você ainda tem comunidades mais ou menos intocadas, né, pelo capitalismo, se observa o seguinte: os indivíduos, tão logo chegam à puberdade, eles já se reproduzem, né, porque 30 anos é a média de vida desses indivíduos. Eles chegam à velhice e à morte por volta de 30 anos. Esse é o tempo, digamos assim, mais próximo do que seria o natural, né? A morte enquanto fato natural. Né? O indivíduo que vive 60 anos afastou um limite natural. Tá? Então, vocês já percebam que nós não somos seres naturais. Né? Nós somos seres autoproduzidos. Nós vamos falar disso cada vez mais aí para frente. Bom, já que nós estamos falando disso, sempre que alguém ouvir por aí que homem com homem, mulher com mulher não é coisa da natureza, a melhor resposta que se pode dizer é vestir roupa também não, ou usar garfo e faca. Né? O que tem? A natureza, e daí? Pedro, nós não somos seres naturais? Não. Nós evoluímos? Não, nós revoluímos. Nós chegamos a um ponto da evolução que agora só haverá evolução se for por meio da nossa intervenção, ou seja, não vai haver evolução, vai haver revolução. Se é que nós vamos chegar lá. Né? Isso baseado nos estudos, Oi? Na filosofia. Oi? Isso baseado na filosofia. Isso baseado nos fatos. A filosofia apenas lê os fatos. E na biologia você fala outra coisa. A biologia é natureza. Nós não somos natureza. A biologia não explica a bolsa de valores. Não explica os mísseis ou a poesia. Não é mesmo? Com certeza. A biologia não trata do ser social. Ou, se tivesse um comum. Mas a biologia consegue estudar o vírus, que tem matado milhares de humanos. Né? E se ela conseguir acabar com esse vírus, vai aumentar a vida aí. Sim, porque nós temos uma base natural. Nós vivemos da natureza. Nós, apesar de sermos seres sobrenaturais, os únicos realmente existentes, nós não, por sermos sobrenaturais, afastamos ou isolamos a natureza de nós. Nós não vivemos sem ela. Nós somos, digamos assim, né, um grau de existência que está numa escada. A natureza mesma tem graus distintos. Né? Por exemplo, o ser inorgânico não pode explicar o ser orgânico. Né? Você não pede para um geólogo explicar um órgão, sei lá, um fígado. Não é mesmo? Com certeza. Simplesmente. Nem as rochas, né? Elas podem ser sedimentárias, metamórficas, né? Se tem alguma coisa orgânica nesse maciço rochoso. Não sei se eu te entendi. É por questão de vida, né, professor? As rochas sedimentares têm restos, né, de animais que formam as rochas que são petróleo, e aí vai. Sim, interessante. O petróleo, por exemplo. Chorume de dinossauro, né? Aquilo ali. Mas perceba, uma mesa de plástico, um objeto qualquer de plástico feito de petróleo, não se explica por meio nem da geologia, nem da biologia, ou da física, ou da química. Né? O plástico tem um elemento extra aí que é preciso explicar por meio... de processos químicos. Oi? O plástico é transformado, é um processo químico. Né? O plástico, o próprio o próprio metal, né? É um material transformado. Mas a natureza mesma não faz essa transformação, percebe? Essa transformação aí possui uma finalidade entranhada nela. É a existência dotada de sentido de antemão. Né?
Qual é o sentido do plástico, do metal, de qualquer coisa dessas que nos rodeia? Valorizar. Não é o consumo, e eis o problema. Eis o nosso problema. Eis o problema dos africanos que estão lá lidando com o lixo de tudo isso que nós consumimos aqui. E nos Estados Unidos. Convenhamos, se o planeta tivesse o mesmo nível de consumo, ou melhor, de compra, que nós temos nos Estados Unidos, o planeta se esgotaria, né? Os recursos naturais se esgotariam imediatamente. Mas não é disso que nós vamos falar agora. O Cortella está aí falando, justamente, entre outras coisas, do consumo diário que a humanidade realiza e o descarte, né? O lixo. Ao longo de sua existência, aqui há uma forma desse consumo, né? E aqui da atividade não apenas do consumo, mas da produção, né? Esses 60 anos de vida, 20 primeiros dedicados à montagem desse produtor, ser criador, que o humano é, os 20 seguintes ao trabalho, à criação, né? E os últimos 20 anos à desmontagem. Isso, exceto se estivermos numa tribo, né? Onde esses números serão bem menores. Outra coisa que ele poderia dizer, as 8 horas de sono, aliás, eu acho que ele vai falar aqui, quer ver? Olha lá. 8 horas de sono, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, se bem que hoje em dia já são um bocado mais de 8 horas de trabalho, um bocado menos de 8 horas de sono e lazer. Ok. Tudo isso, né, para, no final, independentemente de local, época de nascimento, condição socioeconômica, escolaridade, não sei o que, propriedade, blá, 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 morrer. Cruel, não? Não. O que tem de cruel nisso? Nada. Eu não sei por que ele está chocado. Colocado dessa forma, sem dúvida, caramba. Não é estranho que muitas vezes nos sintamos perdidos, com angústia e abandono, para que tudo, para depois acabar. Olha, eu não sei, eu sinto angústia por outras coisas, não é por isso aí. Né? Convenhamos, o problema não é morrer, o problema é como que vai ser isso. Né? E é claro, quem que vai pagar o enterro? Eis aí problemas dignos, né, para nossas preocupações. Morrer mesmo, não há problema nenhum nisso. Por que não? Porque uma vez que a gente morre, deixamos de ser. Então, a dor na morte? Não. Há preocupação nenhuma. Então, morrer não é problema. Vamos lá. Por isso, Albert Camus, eis aí ele citando agora, finalmente, de forma explícita, um existencialista, prêmio Nobel de Literatura, que dedicou sua obra a pensar o absurdo da condição humana. É engraçado que ele escrevia a obra dele num café parisiense, onde tudo é realmente muito absurdo, né? Se ele estivesse lá na Argélia, aliás, ele é argelino, se me lembro bem. Se ele estivesse lá na Argélia, ele teria realmente, frente a frente, o absurdo da condição humana de ser colônia da França, ou então Marrocos, né? Vai lá ver o que é absurdo da condição humana. Então tá, escreveu em seu O Homem Revoltado. O homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Opa, temos aqui uma resposta à nossa questão, né? O que é o homem? Só que não, porque o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é, mas o que ele é? O que é que ele se recusa a ser? Então beleza, né? Então qual é o sentido de existirmos, que observamos vendo tudo isso? Que não há sentido pronto, nem único, que tenha sido dado à própria existência a priori. Né? Somos, antes de mais nada, e eis aqui o que de fato nos interessa, construtores de sentido, porque, fundamentalmente, somos construtores de nós mesmos, a partir de uma evolução natural, ou seja, né, a evolução, né, do Australopiteco até o Homo sapiens, né, a partir do qual nós nos tornamos isso que nós somos. Eis que nós deixamos a natureza e adentramos a história, ou melhor, produzimos a história.
Né? Deixamos de ser Adão e Eva, mordemos a maçã, não somos mais animais, agora a natureza não está aí disposta ao nosso usufruto de forma imediata. É preciso trabalhar a natureza para que ela se torne bem de consumo e possa ser, né, usufruída por nós. Temos aí 5 minutinhos, a aula vai até 19h40, não é isso, pessoal? Né? Agora que estou ficando... Sim. Então, nós terminamos esse tópico inicial e agora o texto vai nos levar a um passeio bastante interessante. Nós não vamos falar dele aqui, eu vou só dar uma sinopse a título de conclusão da nossa aula hoje, onde o Cortella vai mostrar exatamente como que do Australopiteco até o Homo sapiens, as determinações fundamentais deixam de ser naturais, deixa de ser o meio ambiente sobre nós, e a evolução passa a ser um produto da atividade humana. Ou seja, não mais a natureza nos determina, tal como o meio faz a espécie, é isso que o Darwin mostra, é isso que é a biologia, mas agora o meio determina a espécie e a espécie determina o meio. É isso que vai acontecer. E, bom, quer uma prova empírica disso, é só olhar para os lados. Eis aí o meio que nós mesmos produzimos. Né? A segunda natureza, né, formada pela atividade humana e que nos determina. Né? Se é assim, e se o mundo humano, isso é um assunto para depois, mas eu vou adiantar rapidamente a novela, se o meio que nos faz, né, que faz esse mundo humano, anda desumano, e é fácil perceber que não anda tão humano assim, cabe tornar o meio humano. Essa é a tarefa histórica de quem está vivo aí hoje. Ou seja, nós, no final das contas, é isso que justifica o nosso curso. Isso aqui não é um curso acadêmico. Né? Aqui nós não estamos simplesmente caçando, né, assuntos curiosos. Né? Nós estamos aqui percebendo, ou melhor, visando perceber que o mundo exige coragem e ação de nossa parte. Nós tratamos disso depois. Pessoal, vamos ficar por aqui, então. Aula que vem, já começamos a partir desse tópico. Né? Beleza, senhor. Valeu pela aula. Eu que agradeço aí a presença de vocês, a participação. Né? Tenha uma ótima noite, uma ótima aula para vocês. Boa noite, professor. Com Deus. Até a aula aí agora. Oi, Almir. Eu perdi. Não, o senhor fica com Deus também. Boa noite. Oh, valeu. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigado. Boa noite, pessoal. Isso aí, pessoal. Vamos encerrar aqui a nossa gravação. Vocês já viram que eu deixo ali no muralzinho os vídeos, os links, e está lá também na aba de arquivos. Né? Quem quiser aí assistir a aula de novo, ou quem não assistiu ainda, vai encontrar os vídeos aí para poder assistir depois e, com a vantagem, vai poder acelerar. As nossas aulas vão ficar mais rápidas. Muito obrigado, pessoal. Uma ótima noite para vocês.